né? Boa noite. Hoje o Conversas e Conexões é com a Denise Dantas, que é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e que trouxe para o Brasil um projeto chamado Design for Emergency, em parceria com a Universidade Northeastern University de Boston. E esse projeto, ele pesquisou projetos de design para melhorar a vida das pessoas em situação de isolamento. E aí, várias universidades estão participando, entre elas teve essa iniciativa da FAO, e participou junto com a FAO o Museu da Casa Brasileira, aqui em São Paulo. Denise, boa noite. Oi, boa noite, Eliane, tudo bom? Tudo bem. Denise, conta um pouquinho primeiro, fala um pouco de você, se apresente, depois a gente parte para o projeto. Por favor. Bom, meu nome é Denise Dantas, eu sou professora do curso de Design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Eu trabalho com design, seja com escritório ou como docente há muitos anos, né? Acho que desde 1980 é alguma coisa, e sempre trabalhei nessa área de projetos mais de cunho social, né? Então, esse é o meu interesse principal na pesquisa hoje em dia em design. E como é que você descobriu o Design for Emergency e como é que foi juntar os trabalhos, né, dessa Universidade de Boston, nos Estados Unidos, com a FAO aqui na cidade de São Paulo? Então, a gente tomou conhecimento por uma colega nossa de pesquisa, a professora Lara Barbosa, que estava na Itália no meio da pandemia, né, no Politécnico de Milão, e ela soube da iniciativa porque os coordenadores do projeto, apesar dele estar sediado nos Estados Unidos, são italianos, ex-professores do Politécnico. Então, aí ela passou a iniciativa para a gente faz parte do grupo de pesquisa que chama Design em Ação. Então, a gente já estava preocupado em o que a gente poderia fazer para tentar resolver algumas situações que se mostravam emergentes. Então, eu entrei em contato com eles e eles rapidamente acataram, né, a nossa participação nessa iniciativa mundial, que foi muito legal para a gente. E aí a gente entrou no projeto, assim, lá em março, logo no começo, né? Pois é, a primeira coisa que vocês fizeram foi a pesquisa, né, para descobrir Sim. as necessidades das pessoas e depois partir para projetos de design que atendessem essas necessidades. Vamos para essa primeira etapa. Nessa pesquisa sobre a necessidade, né, os problemas que as pessoas vinham enfrentando em situação de isolamento, o que mais te chamou a atenção nos resultados, nas respostas apresentadas? Olha, a gente passou a pesquisa bem no começo, né, quando as pessoas ainda estavam, né, no isolamento quase total. Então, o que me chamou mais atenção foi o fato de que os jovens se sentiam muito mais desanimados, né, muito mais ansiosos e tinham muito mais sentimentos negativos de desesperança do que as pessoas com mais de 70 anos, que demonstravam muito mais sentimentos de esperança, né, de sentimentos positivos, né? Então, isso foi uma coisa bastante interessante. Uma outra coisa que chamou a atenção em relação à pesquisa da Itália, que já estava divulgada, né, depois quando a gente analisou os resultados, foi a questão da fé, que no Brasil é muito maior do que nos outros países, né? Então, esses Olha dois que elementos interessante. E mesmo chamaram na um pouco a Itália, atenção. mesmo na Mesmo na Itália, Itália, mesmo na onde tem o Itália. Vaticano ali instalado, né? Nós Pois somos é, um então. país católico também, mas, quer dizer, somos Pois é. laicos, né? Estado laico, mas com a população É, majoritariamente católica. então, e a gente fez uma pesquisa divulgando com outros parceiros do Brasil, diversas universidades federais, universidades particulares entraram na pesquisa com a gente, nos ajudaram a divulgar o material da pesquisa, né? Então, não é exatamente, digamos assim, a gente não fez uma pesquisa em que esse resultado fosse esperado, né? Não foi feito com o público que esse resultado fosse esperado, então isso foi muito interessante, né? Entender a diversidade de todos os elementos, né? Design com fé, está O escrito Fernando aqui, Mascaro dizendo aqui. Mascaro, né? Então, o brasileiro demonstrou mais isso na pesquisa, né? E depois as outras respostas, elas foram dando mais elementos
que corroborassem essa resposta anterior, por exemplo, dos jovens terem mais medo e desesperança, os jovens de 18 a 24 anos, que aqueles de 70 ou 80 anos, demonstrando mais esperança? Isso depois, em outras respostas, isso vem corroborado? Por exemplo, quando você sim. pergunta sobre quais são os sentimentos, né? Que sai lá, ansiedade, tristeza. Eu gostaria de que você consolidasse um pouco mais esse raciocínio baseado na pesquisa. Então, nesse primeiro momento, né, a pesquisa buscava realmente entender a percepção das pessoas no isolamento em relação à sua própria condição. Né? Então, não era uma pesquisa com um objetivo muito quantitativo, no sentido de pedir soluções, mas era como você está se sentindo, né? O que você tem feito, como você tenta se sentir melhor. Então, eu acho que várias respostas depois, em relação aos sentimentos que as pessoas têm, ou as maneiras como elas estavam, né, tentando ficar melhor, corroboraram essa primeira resposta que a gente percebeu um desencanto maior nos jovens, né, em relação às pessoas de mais idade. A gente não, nessa pesquisa a gente não tem como saber por quê, né, mas a gente pode aqui fazer algumas especulações, por exemplo, como essas pessoas já terem passado por situações difíceis na vida, mais do que as pessoas jovens, né? Então, eles têm uma visão talvez um pouco mais positiva, porque eles sabem que as coisas uma hora passam, né? E talvez os jovens tenham essa percepção um pouco diferente, enfim, mas isso é uma especulação minha, não é um resultado que a gente consegue tirar. É uma interpretação. É uma interpretação, exatamente. E quando eu estou com o computador aberto aqui com o resultado da pesquisa, e quando vocês vão para as necessidades? O que foi apontado ali de necessidade de quem está isolado em casa, vivendo essa situação pela primeira vez? Quais foram as dificuldades que as pessoas apresentaram na pesquisa? Olha, a gente teve muitas pessoas que falaram da principal dificuldade era estar sozinho, não poder socializar. Isso era o que apareceu mais em todas as faixas etárias, a ideia do isolamento, né? De não poder sair de casa, de não poder ver os amigos, de ter medo de sair e pegar a doença. Então, isso são coisas que apareceram muito na pesquisa, né, que chamaram bastante atenção, essa questão do isolamento e da falta de contato social e contato físico. Né? Isso foi uma coisa importante que apareceu. E também eu acho que importante, as pessoas foram, às vezes, muito concretas. Né? Eu tenho medo de ir ao supermercado, eu tenho medo de ficar na fila, eu tenho medo de que as pessoas morram, eu tenho medo de perder alguém da minha família, eu tenho medo que meus pais fiquem doentes. Então, muitos medos apareceram nessas respostas, né? E como é que, agora vamos partir para os projetos de design apresentados. Primeiro, vocês convocaram os designers, né, através dessa plataforma do designforemergency.com, para que eles apresentassem, né, os seus projetos de design que pudessem servir de resposta, de solução para essas necessidades apresentadas na pesquisa. Como é que foi a adesão, a participação dos profissionais no Brasil todo? Olha, a gente ficou bastante feliz com o engajamento, né? Porque esse projeto, Design for Emergency, ele está rodando no total em 11 países. Né? O Brasil foi o primeiro país da América Latina a entrar no projeto, né? E logo depois entrou também o México e o Peru, então só tem 3 países da América Latina no projeto. E de todos os países, o único que começou o desafio de design, além da Itália, que foi o primeiro, foi o Brasil. Né? Então, se vocês forem na plataforma, vocês vão ver que só tem desafio de design na página brasileira. Eu vi que tem um destaque bom para o Brasil na plataforma. Então, porque a gente conseguiu fazer a gente conseguiu fazer todas as etapas com muitas parcerias, assim, parceria das universidades, dos colegas no Brasil inteiro para divulgar a pesquisa, né? E o Museu da Casa Brasileira foi um grande parceiro, né? O museu viabilizou basicamente o desafio, né? O pessoal do museu, a Meire, toda a equipe, eles viabilizaram o desafio.
e ajudou muito a gente nessa divulgação. Então, a gente teve uma adesão que a gente considerou bastante alta, porque ficou um mês e pouquinho só aberto o desafio, né? Então, é pouco tempo. E ainda mais na situação que a gente estava, né? Uma situação de Vocês pandemia, tiveram uma muito situação pouco de tempo. Eu vi que distanciamento. foi um mês para um mês para pesquisa, né? De março para abril, e depois um mês para a coleta dos projetos, né? E que foi de junho a Exatamente. julho. E vocês também tiveram muito pouco tempo para apresentar os resultados, quer dizer, para compilar tudo isso e organizar. Quer dizer, foi um trabalho recorde, né? Nossa, foi muito intenso, mas a gente teve muitos parceiros, né? A gente teve muita ajuda no tratamento de dados, né? O André Barbosa, do Instituto de Matemática da USP, também, que fez todo o processamento, né, do NLP para a gente. Aí o pessoal do museu, Uhum. também a professora Sara Goldschmidt, que é minha parceira nesse projeto, lá do nosso grupo. E isso possibilitou, né, que a gente conseguisse divulgar e os designers aderissem, né? Isso que é o mais legal. Uhum. Os Pois designers é, e, colaboraram, né? Participaram, mandaram ideias, foi bem interessante a quantidade de ideias que a gente recebeu. e foi representativo em termos nacionais? Ou você teve uma concentração maior de projetos do Sudeste? Que é o que Eu costuma acho que ser, né? teve. Infelizmente. Então, teve uma concentração maior dos projetos de São Paulo. Eu atribuo um pouco também ao fato da gente estar sediando, né, o É, desafio, apesar de que a gente fez várias parcerias de divulgação com a Federal do Rio Grande do Norte, Federal do Maranhão, Federal da Paraíba, Federal de Pernambuco, né? Bahia, Então Ceará, né? Eu vi que teve a grande gente fez, participação também. a gente mandou para todas as universidades e para a mídia também, mas acabou tendo mais participação dos designers, acho que de São Paulo. Apesar de que Eu quando a senti gente fez falta a do submissão, Centro-Oeste, Rio Grande do Sul também foi pouca coisa, né? foi pouca coisa, e assim, a gente não teve. Quando a gente fez os designers faziam a inscrição, a gente não tinha essa, esse rastreio do Estado. Né? Que algumas pessoas a gente conhece, a gente sabe de onde elas são, mas não todos eu Sim. sei de onde são, né? Mas teve mais de São Paulo, com certeza. Isso talvez até te dê também um panorama de como é que estão organizadas as universidades de design, talvez quais que estão com mais capacidade de mobilização e quais não estão. É interessante também esse trabalho para poder fazer essa leitura, não é? Porque a gente aqui na USP, né, e eu acho que em várias, nas universidades estaduais aqui de São Paulo, a gente praticamente não parou, né, a gente ficou dando aula online, atendendo os alunos, e as federais pararam, né, então acho que a falta de mobilização também tem a ver com eles estarem parados, né, então acaba Sim. não tendo tanta sinergia, né, mas eu acho que mesmo assim o resultado foi bem positivo, porque a gente teve pouco tempo e foram 40 projetos enviados, né? Então achei bem interessante. Eu até quero fazer uma correção aqui, que eu falei, infelizmente, né, foram mais projetos do Sudeste. Que maravilha que foram muitos projetos do Sudeste, né? Me corrigindo aqui. Eu digo, infelizmente, assim, de não ter tido uma amplitude maior Então, nacional, né? Deixa eu fazer essa correção que é importante. Mas olha, sim, claro. eu gostaria que a gente fosse um pouco para os projetos que foram apresentados, né? Eu postei aqui no Instagram da Feira Conexão Design alguns projetos que você me enviou. Vai acabar que eu não vou conseguir mostrar as imagens, porque eu vou até ver aqui, mas não, como não sou eu que estou comandando a live, é você, eu não vou conseguir mostrar as imagens. Mas não tem problema, a gente conta. Eu achei muito interessante aquele projeto do posto temporário de vacinação, principalmente agora que a gente está entrando na etapa, talvez, da vacinação, né? Vamos torcer para que eu esteja certa. Então, eu acho que os projetos que foram apresentados, eles têm desde projetos de produto, né, como esse posto de vacinação, que é muito interessante, Uhum. porque a ideia dele é que você coloque num veículo urbano de carga, num VUC, então ele pode ir para qualquer lugar que não tenha uma estrutura de saúde, né, tão robusta, então ele permite você fracionar a vacinação, né? Vamos supor uma cidade que só tenha um posto de saúde, enfim, lugares menores ou mais distantes, você consegue montar esse posto de uma maneira simples, né? Então é E interessante transportá-lo de uma maneira simples, transportar. segura, rápida. Uhum. Exatamente, você desmonta e vai em outro lugar, enfim. E é um projeto bem interessante, que eu acho que seria bem útil se alguma empresa resolvesse fabricar para Encantar. implementar, né?
principalmente em países como o nosso, de locais de muita vulnerabilidade e com baixa cobertura sanitária, né? Com muitas áreas de periferia sem acesso, né, aos serviços básicos, né, como um posto de saúde, por exemplo, né? Isso foi uma coisa que a gente mudou em relação ao desafio internacional. A gente teve muita abertura dos organizadores internacionais para adaptar as condições locais, né? E uma coisa que a gente mudou foi a ênfase do desafio de design, porque a gente colocou um design para todos, um design para quem não consome design. Esse era o desafio, um design social, um design que permitisse, né, trazer realmente algum tipo de alento, digamos assim, para as pessoas que não têm acesso a essas situações, né? Isso era uma das coisas, não era só esse tipo de projeto, mas era uma ênfase que a gente quis dar, né? Tá. E além desse que eu acabei de mencionar, qual um outro projeto que você acha que tem uma abrangência social, um impacto social grande dessas propostas que foram apresentadas pelos designers? Olha, tem um projeto que chama Bom Samaritano, que eu achei muito interessante, porque a proposta dele é ser um plugin para um aplicativo de transporte, né, de motoristas, tipo Uber ou 99, e você aproveita o trajeto desse motorista para que ele pegue a doação que você tem na sua casa e leve para um lugar para alguém que está precisando. Então, ele conecta pessoas que querem doar com pessoas que precisam receber, através de uma pessoa que já está na rua, né? Então, acho que esse projeto, ele é um aplicativo, ele não é um produto físico, mas ele tem um potencial interessante, né, de ser implementado rapidamente, e ele consegue, né, como foi dito aqui, fazer uma transformação social a partir da conexão, né? Acho que isso é bem legal. O aplicativo ele Fala. está pronto, porque o cara desenvolveu um aplicativo. Não está pronto. O Ah, aplicativo é uma ideia. Todos os projetos que estão na plataforma, eles são ideias que alguns estão prontos, porque já foram desenvolvidos, mas a maioria tá. são ideias que podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa, né? Porque eles estão colocados na plataforma numa licença Creative Commons. Então, qualquer um pode pegar o projeto e resolver fabricar, resolver implementar. São Essa projetos licença generosos. internacional, essa licença internacional Creative Commons, isso é uma licença aberta, né? Uma Nenhum licença aberta. empreendedor ou alguém, ou por exemplo, o poder público, a prefeitura, que queira pegar uma dessas ideias e implementar, ela não precisa pagar por esse projeto. Não precisa pagar. Então, acho que essa é a parte mais legal que eu gosto desse projeto, é que os designers, as pessoas, né, arquitetos, designers, enfim, todo mundo que participou, eles permitiram que as ideias deles fossem distribuídas no mundo inteiro. Então, pessoas daqui ou de outro país podem achar interessante e implementar essa ideia. Então, isso pode ficar muito, né, legal, assim, porque não tem que vender, não tem que comprar, é realmente um Então, projeto essa para as participação pessoas, né? a participação dos designers é uma participação colaborativa, né? De Colaborativa, exatamente. uma decisão de doação, né? Social, de abrir um projeto, né? Sem custo, para que várias regiões, lugares do mundo possam implementar. Então, isso está tudo lá na designforemergency.com, né? Qualquer um que Sim. entrar na plataforma, um empresário, uma pessoa física, né, que queira, por exemplo, fazer um projeto social, uma doação, tem acesso a isso na plataforma. Tem acesso, e, inclusive nessa plataforma, os nossos projetos do Brasil, eles estão junto com os projetos internacionais, eles não estão na Uhum. página Brasil, eles estão na página Cid Ideas, né? E eles têm lá já os que já foram desenvolvidos, e eles estão bilíngues, então eles estão em português e em inglês, então eles podem ser desenvolvidos por qualquer pessoa que acesse a plataforma. Tá, e a gente já falou de dois exemplos, eu queria que você desse mais algum. Eu achei interessante que você pegou um que é um exemplo de um design físico, né, palpável, e um outro que é tecnológico, né, que Sim, envolve tecnologia
E eu queria saber se tem alguma, por exemplo, no campo das ideias também. Uma coisa que não fosse concreta, mas que fosse abstrata e que tivesse a ver, por exemplo, com melhora do comportamento, desses sentimentos, né, que a pesquisa apontou. Olha, tem um aplicativo também que, de uma certa maneira, traz isso que você está falando, né? São dois, na verdade, que é o Mamal e o Salve. O Mamal é para você melhorar a sua rotina de alimentação. Então, muitas pessoas durante a pandemia estão ansiosas, estão com rotinas ruins do ponto de vista alimentar ou físico, né? Então, esse aplicativo, ele traz uma maneira de você equilibrar a sua rotina, né? Quer dizer, ele trará quando alguém fizer esse aplicativo, né? Ele propõe essa ideia, né? E o Salve também é um aplicativo baseado nas comunidades, né? Então, ele conecta pessoas que têm tempo para doar e sua expertise com pessoas que precisam daquela expertise, né? Então, eu acho que esses dois, eles são mais ideias de conexão, né? E o aplicativo, ele faz um papel aí mais tecnológico para viabilizar, mas o importante aí são as ideias, eu acho. Né? E tem um muito divertido, né, que é quando a pessoa imaginou, né, acho que foi a Fernanda e o Edson, eles imaginaram, quando você vai no cinema, e você vai ter que sentar com distanciamento social, né, então parece muito estranho, né, então você tem bonecos que ocupam os lugares onde não teriam as pessoas, para as pessoas saberem também onde não sentar, entendeu? Então, prazer em conhecê-lo, então a gente teve... a gente teve de todo... Né? Exatamente. E daí também já resolve o problema das cadeiras, que você não pode sentar do lado do outro, enfim, né? Então você já resolve o problema da cadeira e também traz um pouco dessa sensação de acolhimento, segundo eles, né? Porque você não vai se sentir naquele cinema deserto, enfim, achei uma ideia... A gente teve todo tipo de ideia, né? Desde uma ideia mais pragmática, como Face Shields, que a gente teve 2 muito bons, né, até ideias mais, como você disse, mais sensíveis, assim, né, para melhorar comportamento, para minimizar algumas situações de isolamento. Essa dos bonecos é muito interessante, inclusive nas escolas, né? Porque exatamente, aí pode ter outros desdobramentos, né? Imagina o divertido que isso pode ser e isso gerar uma série de discussões na sala de aula, né? Quando forem retomadas, isso dá pano para manga, né? Quem sabe alguma escola ouve aí as suas colocações, vai lá, olha o projeto e implementa, né? Ia ser bem legal. E como é que está sendo, nesse momento, por exemplo, vocês têm como acompanhar a procura de empreendedores por esse tipo de projeto que já está disponível na plataforma? Eles entram em contato com vocês? Como é que é? Então, a gente não tem como mapear isso. Assim, a única coisa que a gente pede na plataforma, né, internacional é que as pessoas que forem usar os projetos comuniquem, né? Então, aí, se a pessoa comunicar, a gente vai saber, mas não tem um rastreamento, né? Os que a gente colocou lá em desenvolvimento são projetos que, quando foram inscritos, eles já informaram para a gente que já estavam desenvolvidos. Né? Mas, infelizmente, adoraria fazer esse rastreamento, mas como qualquer pessoa pode fazer, se a pessoa não nos informar, infelizmente a gente não vai ficar sabendo, mas o princípio de ser colaborativo e solidário é que se alguém aproveitou, tá ótimo, mesmo que eu não saiba, né? Mesmo que os autores não saibam, não é um grande problema. E os bonecos, né, que estão propostos lá não são de papelão. Aqui o boneco. Mas daria para fazer também de papelão, né? Dá para adaptar, porque é só uma ideia, né? Não são projetos fechados que foram colocados na plataforma. A proposta é o quê? Com tecido, com enchimento? Como é que é? A proposta são meio bonecos infláveis, né? Aqueles bonecos tipo João Bobo, né? Então, é uma coisa bem legal. Imagine se em sala de aula, quer dizer, as crianças podendo dar nome para esses bonecos e criar situações de discussão do tema que eles estão estudando, né? Ia ser muito legal, adorei essa ideia. É simples, né? Adorei. É simples, exatamente. E o que eu acho mais legal nas propostas é que elas foram muito diversificadas, né? Desde propostas como o posto de vacinação, que é uma proposta bem pragmática,
né? O Face Shield, que é uma proposta muito pragmática para uma Vamos situação escrever aqui para as pessoas sanitária, né? o posto de vacinação. Achei muito interessante e muito simples a ideia. É uma estrutura metálica ou de madeira as paredes são plástico, né? São laterais Isso, transparentes, com exatamente. plástico Laterais esticado. transparentes, exatamente. Uhum. E uma Então, cobertura mínima ali para chuva, para sol, né? exatamente. Tem a higienização, né? Tô vendo aqui o pessoal A colocando, tem a pergunta do boneco. higienização dos O boneco fez bonecos. sucesso. Então, na verdade, assim, acho que é legal deixar bem claro que são sempre ideias, são ideias, né, que podem ser adaptadas para outras situações, conforme a condição local, e não são projetos finalizados, né? Então, mesmo o posto de vacinação, dá para adaptar a estrutura, dá para adaptar tamanho, né? E, ó, estão falando para inscrever os projetos. Aí eu vou comunicar Pois aos é, autores, né, para eu inscreverem os achei. projetos, porque vou fazer Você uma sabe que comunicação especial aí. quando você me passou alguns dos projetos, eu lembrei na hora de Fernando Mascaro, que a pessoa, ele é o curador, né, o representante desse Human City Design Award Seul, esse prêmio de Seul, né, para projetos de design com impacto social relevante. Eu lembrei na hora de Fernando, eu falei, gente, aqui tem um monte de projeto que pode interessar para o Fernando apresentar. Viu, Fernando? Não pensa que você foi esquecido, não. Então, eu achei uma ótima ideia. Eu vou já amanhã mesmo comunicar aos autores fazendo essa sugestão, né? Porque no nosso caso, os projetos foram divulgados, eles estão online, né? São ideias, não são projetos finalizados, mas eu acho que talvez os autores tenham interesse em submeter, né? Então, eles Não, serão avisados. Pode deixar, um Fernando, que eu estímulo vou avisar enorme. amanhã. Olha lá, é um estímulo enorme, né, para esses designers que fizeram desse desprendimento, né, de desenvolver os projetos e apresentar, né, doar esses projetos, né, para ajudar na pandemia, na melhora, né, da condição das pessoas, né, no isolamento, no mundo todo. E eu imagino também que deva ser um retorno muito bom para um designer saber, por exemplo, que um projeto desse foi desenvolvido, por exemplo, num país da África, em regiões de muita vulnerabilidade e que está dando uma resposta muito boa para determinada comunidade, né? Isso eu acho que é um retorno de visibilidade também, né? Quer dizer, não tem um retorno exatamente financeiro, mas de impacto social, de visibilidade e, de repente, até de prêmio, né? Com a Human Cities lá de Seul, o projeto lá, o prêmio, né, de Seul. Então, eu acho que o potencial desse projeto Design for Emergency da professora Sara Colombo é enorme, porque conectou vários países, então a gente já fez uma rede super interessante de discussão, por exemplo, com os professores do México, a gente vai fazer uma análise conjunta dos dados dos países da América Latina, né? Então, Um a gente já comparativo, que interessante. então, assim que eles terminarem, porque eles ainda estão no auge da pandemia, né? Eles não acabaram ainda o isolamento social, então a gente já está entrando em contato para tentar organizar uma análise comparativa, né, dos países da América do Sul, e eu acho que isso vai ser um resultado interessante, né? E eu acho que a visibilidade, hoje em dia, é tudo, né? Então, os nossos projetos foram para a plataforma internacional, os que a gente selecionou aqui passaram, né, pelos coordenadores e todos foram acolhidos, a gente não teve nenhum projeto que a gente mandou para eles como pré-selecionado nosso que tivesse sido excluído, e eles super elogiaram os projetos brasileiros, eles ficaram bem surpresos com a qualidade dos projetos. E eu fiquei feliz, né, com isso, porque foi um esforço, como você disse, enorme, né? A gente passou Eu 3 imagino, em muito meses pouco aí, tempo. a gente passou três meses e meio, que era só o Design for Emergency o dia inteiro. Bom, eu imagino também, além da sua contribuição, né, da contribuição da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU, isso também para vocês deve ter sido um alento também, porque vocês se ocuparam nessa primeira fase de isolamento de uma maneira tudo à distância, porque Olha, vocês não se encontravam, né, Denise? Os não, a gente não se professores, encontrava. ah, A gente fez fazer tudo pesquisa. online.
O que é a Toda tecnologia? pesquisa, Que maravilha. exatamente. Toda pesquisa online, inclusive com o nosso colaborador do Instituto de Matemática, o André Barbosa, Uhum. rodando o resultado das pesquisas, tudo no WhatsApp, assim, uma loucura, assim, sabe? Mas tudo funcionou, né? A gente teve uma fase da pesquisa, Eliane, que era assim, a gente fazia aqui, aí com o pessoal da matemática, aí ia para a Itália para rodar lá, para fazer os gráficos, para ir para os Estados Unidos, para publicar. Isso tudo Volta ao, eu não numa diria que foi rodada do volta tipo de completa ao mundo, mas olha, uma sai rodada de um de seis continente, vai horas, para assim, outro e sabe? volta para. A gente, a gente mandava as coisas para a Itália, que está não sei quantas horas na frente, eles processavam, mandavam para os Estados Unidos, que estava não sei quantas horas atrás, e em 6 horas publicava tudo. Foi muito intenso, mas foi muito gostoso de participar, sabe? Foi muito gratificante a nossa participação nesse projeto. Ô, Denise, eu quero até aproveitar e comentar uma coisa com você, porque saiu essa semana o ranking, né, das melhores universidades do mundo e a USP, né, foi pontuada ali como a melhor do Brasil, a melhor da América Latina, mas também não está entre as 200 primeiras, né? E um dos parâmetros, né, para pontuação é exatamente o intercâmbio entre universidades do mundo inteiro, não só intercâmbio de estudantes, de professores, mas eu imagino que esse tipo de parceria. Isso aí, né, que vocês da FAO fizeram, a parceria com a Northeastern University de Boston, né? Isso melhoraria, por exemplo, em a pontuação da USP, né? Isso melhora a condição da FAO, por exemplo, e da USP num ranking desse futuramente? Você acha que esse seria um dos caminhos para melhorar a pontuação das É, universidades brasileiras? eu acho que eu acho que a USP ela tem uma boa pontuação, independente de esse ano ela não ter ficado, né, entre as As 200 200. melhores. Todas as iniciativas que trazem internacionalização, com certeza ajudam, né, porque dão visibilidade para os nossos projetos. Então, isso com certeza conta bastante no ranking, né? Então, para a FAO também é importante. A gente tem vários outros projetos internacionais, não só o nosso. E só para você ter uma ideia, independente de parcerias nacionais ou internacionais, para falar um pouco, né, dessa participação das universidades no enfrentamento da Covid, que foi um pouco o que a gente fez. Né? Como que o Sim. nosso grupo, que chama Design em Ação, pode agir, né, em vez de ficar sentado em casa falando, Esperando, nossa, esperando a vacina né? chegar. Esperando a vacina chegar, exatamente. A gente pensou, não, foram várias ações do grupo, não foi só o Design for Emergency, né? Teve a fabricação dos face shields, teve outras coisas que a gente fez. E a universidade, ela tem 262 projetos de março para cá, específicos para a Covid, que todos começaram em março. Além dos projetos que a gente já faz, né, nas nossas pesquisas normais, projetos específicos para a Covid hoje, a Universidade de São Paulo tem 262 projetos em várias áreas, desde a psicologia, o nosso de design, muitos na área de medicina, obviamente, vacina, né, tratamento. Então, a ideia principal, eu acho, a gente não sobe mais, né? Porque a gente é uma universidade muito grande. Então, se você olhar, a maioria das universidades que estão mais bem ranqueadas, elas são muito especializadas em poucas áreas. Uhum. E a USP, a Unicamp, a Unesp, enfim, tem um outro perfil, né, de universidade, que é uma universidade que tem todas as áreas. Né? Então, por exemplo, o Politécnico de Milão é uma escola, né, super boa, mas não tem as áreas médicas, por exemplo. Né? Então, isso Sim. também, além da questão da internacionalização, tem outros fatores. Mas acho que ajuda, né? Sempre o nosso projeto, eu espero, né, que ajude a gente fazer outras pontes para outras parcerias aí futuramente. Ô, Denise, e agora você é professora, então eu queria uma análise sua, uma leitura, né? Como é que o design pode, além desse trabalho que vocês fizeram agora com a Design for Emergency, qual é o papel do design e dos designers, dos profissionais, no combate ao coronavírus? Né? Que papel o design pode ter?
É uma pergunta Olha, eu ampla, acho mas eu acho que importante. nossa, vou tentar, né? Do meu ponto de vista, Aham. eu acho que o design sempre foi uma profissão propositiva, né? Designers fazem projetos. Então, eu acho que o designer que tem esse olhar para o social, ele vai conseguir enxergar nessa pandemia muitas possibilidades de se reinventar e de ter propostas que efetivamente ajudem as pessoas. Né? Eu trabalho muito na linha de Human Centered Design, então pensando sempre nas pessoas como foco, né? Então, a ideia principal é que os projetos, né, eles possam efetivamente ajudar as pessoas. E eu acho que os designers têm um papel fundamental nisso, porque eles são propositivos, né? Não é uma atividade intelectual apenas, não nada contra as atividades intelectuais, né? Mas ele é uma atividade mista, ele tem um componente intelectual, ele tem um componente do fazer, então eu acho que nesse sentido o designer tem muito a oferecer, e foram várias iniciativas no Brasil de grupos de pesquisa em design que fizeram soluções para o enfrentamento do Covid, né? E como é que tem sido a interface com o poder público? Por exemplo, os resultados agora, esses projetos que vocês receberam. Existe, foi pensado uma maneira, fazer uma ponte para que as prefeituras tenham acesso a esses projetos? A gente Olha, está a falando de mais gente de 5 não. mil cidades no Brasil, né? Então, na verdade, assim, a gente, como você viu, a gente acabou de lançar, né, o resultado faz pouco menos de um mês. A ideia é melhorar a divulgação desses projetos selecionados, né? Então, isso é uma coisa que a gente já está fazendo. A gente vai lançar, junto com o Museu da Casa Brasileira, um encarte com todos os projetos selecionados, além, né, de disponibilizar em outras plataformas brasileiras, mas a gente não tem ainda nenhuma interface específica com os governos, né? Mas seria muito interessante a gente disponibilizar para as pessoas que quisessem fabricar. Então, isso eu acho que entra na divulgação, né? A gente vai tentar divulgar melhor isso para viabilizar esses projetos, esse é o objetivo. Eu queria até te sugerir entrar em contato com a Associação dos Prefeitos, né? Inclusive, o presidente dessa associação era, não sei se ainda é, o prefeito de Campinas, né? Que está perto de vocês, perto da Unicamp, Sim, né? Que é o sim. Jonas Donizete. Se não me engano, ele é o presidente dessa associação de prefeitos. Eu acho que talvez fosse a associação um bom canal para vocês divulgarem os projetos, porque a participação do poder público é fundamental na implementação disso. Isso pode ter algumas iniciativas, por exemplo, de empreendedores, né? Mas a capilaridade, né? O poder de multiplicação que a prefeitura tem é muito maior, né? Ah, com certeza, é uma ótima ideia. Vou considerar, né, bastante essa sua colocação, vou entrar em contato com eles, vou divulgar bastante, porque o objetivo do projeto é ser colaborativo, que as pessoas fabriquem, produzam, criem, né, os Sim, que aplicativos, isso se melhorem os torne real, projetos. né? Que os Não é projetos para venham ficar lá para a na realidade. plataforma, né? Não é para ficar lá no site, né? A ideia é que eles realmente cheguem na casa das pessoas, cheguem na vida das pessoas, e isso seria Olha, muito Denise, legal eu se vou te acontecer. falar uma coisa. O momento é bom porque, quer dizer, vivemos uma crise sanitária, mas eu digo assim, um momento político, a gente está às vésperas de eleições, né? Então, Óbvio, tem que talvez essa. aproveitar aí, né? Eu me coloco até à disposição para buscar as assessorias de imprensa, sabe? Te ajudar a fazer essas pontes, né? Que eu sou jornalista, né? Então, sou curadora de design Pois é. também, mas jornalista. Ah, eu Então, super agradeço, porque você é jornalista, eu sou só professora, né? Então a gente não tem não, exatamente eu sou essa, só essa, jornalista. essa habilidade de divulgação não é a nossa melhor habilidade, né? Assim, a gente se esforça um pouco nas redes sociais, aproveita um pouco as plataformas dos parceiros, né? Como o Museu da Casa Brasileira ou a própria Jornal da USP, né? Mas a gente realmente, eu não sou jornalista, né? Então a gente acaba tendo mais dificuldade nessa divulgação, então eu super agradeço se você divulgar os projetos, acho que os autores também ficaram muito felizes, né? Tem vários que eu vi que entraram aqui, que estão acompanhando, Muito então acho que vai bacana. ser bem legal. Não, e o Fernando falou agora há pouco também de Santa Etienne, né? Tem a Bienal, eu não sei o que o Fernando falou aqui de Santa Etienne, mas tem a Bienal de Santa Etienne, eu não sei se é para a gente colocar, para ele colocar isso em exposição em Santa Etienne,
Mas eu tô com muita vontade também, Denise, de, nas próximas edições, sabe, da Feira Conexão Design, a feira refletir todo esse debate que eu tenho feito aqui, sabe? Nas redes sociais da feira, e de repente a gente ter um espaço de exposição para algumas ideias dessa, que já tenham sido implementadas, ou que a gente possa expor de alguma maneira. Porque ali também é um espaço de circulação de muita gente, mesmo projetos que não foram implementados, mas que tem um projeto que a gente possa apresentar, né, de repente a gente consegue dar visibilidade. E o Fernando está falando aqui, ó, Bienal de Saint-Étienne, de abril de 21, né, colocar alguns desses projetos em exposição e conseguir uns parceiros, né, para bancar a ida desses projetos, levar esses projetos para lá, né? Eu acho que agora seria um ótimo momento para a gente tentar essas parcerias, né, com empresas ou com empreendedores que topassem viabilizar, porque a maioria dos projetos, eles são ideias, né, eles não chegam a ser projetos finalizados, ainda tem bastante ajuste para fazer. Né? Então, essas parcerias seriam fundamentais para conseguir realmente desenvolver esses projetos, né, e tentar implementar. Eu acho que seria super legal, agradeço muito a ajuda. Acho que os autores dos projetos também vão ficar bem felizes. Tá. Ô, Denise, me conta um pouco do perfil dos designers que participaram, ou o perfil das universidades. Como é que você consegue ter uma visão geral, por exemplo, de como é que estão as escolas de design hoje, a partir desse trabalho que vocês fizeram com o design emergencial? Eu sei que isso não é o foco, mas eu acho que isso talvez tenha te dado um panorama interessante. A gente chegou a falar disso agora há pouco, né, de como estão as escolas de design hoje. Olha, eu, assim, pelo pensando desafio... no foco, desculpa te interromper, pensando nesse foco do design voltado para o ser humano, né, o design como ferramenta de transformação social, que gere um impacto social para quem mais precisa, não essas pessoas que já consomem o design no dia a dia. Então, acho que esse é um sonho, né? Na verdade, eu acredito muito nessa postura do design para todo mundo, né? Não no design para, vamos chamar assim, a nossa bolha que consome o design, sem nenhuma conotação pejorativa, mas o design não sai muito, né? De quem já circula, ele não chega nos lugares, né? Foi uma das deficiências da nossa pesquisa. A gente tentou muito, mas a ferramenta não era adequada para chegar, né, em quem não consome design. Então, porque a gente estava em isolamento, enfim, não tinha como, né, sair de casa para tentar resolver, mas eu acho que os cursos, os projetos que eu vi, a gente fez um levantamento junto com o museu, né, de outras iniciativas, e os designers se engajaram muito nessas soluções, assim como os profissionais de saúde. E o que as pessoas me perguntam às vezes é: nossa, quantos projetos de design surgiram, né, na Covid-19? E por que os designers fazem isso? Né? Eu falei, gente, ninguém pergunta por que os médicos estão envolvidos na Covid-19. Né? E parece que o design é uma coisa que só, sei lá, só faz carro, né? Ou só faz alguma coisa que é muito emblemática, que é muito sofisticada, luxo, né? Enfim, né? Enfim, design faz tudo, né? Então, eu acho que é bom para as pessoas entenderem que a gente tem essa possibilidade de atuação. E os cursos, assim, a gente não consegue mapear muito, porque as pessoas se inscrevem, né, como pessoa física, enfim, os grupos, eles não eram um projeto que era obrigatório ser estudante, ou ser... Então, teve muito escritório, muito designer que a gente conhece, já do mercado, que participou, né? Não interessante, teve então não estudantes. só as universidades, né? Não só as escolas, muito bacana isso. Então, teve mais profissionais do que estudantes. Teve alguns estudantes de pós-graduação, bastante, da USP, inclusive, né? Mas todos eles são também profissionais, a maior parte deles, né? Também trabalham, tem escritório, enfim, não todos, mas a maioria. Então, eu acho que os designers, vamos chamar de designers sêniors, né, se envolveram bastante. O posto de vacinação, que você gostou tanto, é um trabalho de alunos de graduação, tá? É um trabalho de alunos de graduação em arquitetura, né? Então, teve bastante adesão também.
dos estudantes, mas na inscrição a gente não tem como mapear isso, tá? Uhum. Tá. Eu vou até te sugerir uma outra coisa. Um dos caminhos para chegar a essa população e ouvir nessa população em situação de vulnerabilidade, com menos condições na pesquisa, através dos líderes comunitários, né? Em São Paulo, por exemplo, tem uma... Eu vou entrevistá-la na próxima quinta-feira, a Mariana do Cidade Ativa, né? Eles levam design para áreas degradadas, áreas de periferia, que precisam criar equipamentos urbanos, áreas de convivência social. E esse é um trabalho que envolve arquitetos, engenheiros, psicólogos, sociólogos, né? O pessoal de design gráfico e os designers de produto, né? E eles têm tido uma inserção em áreas periféricas através dos líderes comunitários, né? Então, eu não sei se daqui a pouco vocês vão retomar isso, mas um dos caminhos talvez seja acessar os líderes comunitários para que eles consigam essas respostas de pessoas nessas regiões menos acessíveis. A gente tem vários projetos na FAO de outros docentes, né? A gente tem o Lab Cidade, da professora Raquel Ronick, enfim, e tantos outros que trabalham com populações em situação de vulnerabilidade. É que no momento em que a gente começou, estava exatamente no auge do isolamento, né? Então, mesmo os líderes foram mais difíceis, né, da gente conseguir contato, mas eu acho uma super válida ideia, a gente pode ter uma segunda rodada, talvez, né, de pesquisa para tentar entender melhor o que acontece nessas regiões mais vulneráveis e talvez até como as pessoas encaram que foi o isolamento maior, né? Agora que a gente está, em teoria, mudando a curva, enfim, saindo da área da fase mais crítica, né? Talvez uma reavaliação, né? Seria interessante também. O importante é que vocês colocaram o design em ação, né? Porque... Pois é, a gente montou esse grupo pensando nisso ano passado, né? Que a gente queria fazer projetos, pesquisa com projetos que realmente tivessem algum impacto. E aí, quando surgiu essa oportunidade, a gente achou que tinha tudo a ver com a gente, né? Que, aliás, eu falo a gente porque tem vários professores no grupo, né? Não sou só eu. Tem outros professores no grupo também, né? O Design em Ação, gente, é como se chama o Instagram, né? Vocês têm como acessar esse grupo e vocês estão também, se a gente jogar na internet, tem um site, tem como as pessoas acessarem por ali também. Tem. A gente tem um site e tem o DEA Design USP, né, que é o perfil do Insta. Tá. E a gente tem LinkedIn também, então a gente agora está começando a alimentar mais, inclusive com os resultados dos projetos, né, do Design for Emergency e outros projetos do grupo, né, vídeos dos docentes, enfim, discutindo questões como essa. O papel do design na pandemia. Tem 4 vídeos, né, nas páginas da FAO que falam do design na pandemia, bem legal. E amanhã mesmo, eu vou colocar vou fazer um post para tornar esses contatos todos acessíveis, né? Eu vou informar aqui para quem não conseguiu anotar agora que possam pegar essa informação a partir de amanhã. Denise, me diga uma coisa. O que esse trabalho mudou em você? Porque você acabou tendo acesso a uma quantidade de informação, usar uma expressão aqui que o Otávio Nazaré, da editora Olhares, né, que edita muito livros de design, me falou esses dias. Observador privilegiado, que é como ele se considera. Você, nessa condição, você também se tornou observadora privilegiada, com acesso a uma quantidade de informação, né, através da pesquisa e dos contatos com os designers. Me fala o que esse trabalho mudou em você, o que você aprendeu com ele. E olha que aprendi para uma professora que já está há anos de carreira aí, aprender algo Nossa, novo. mas imagina, a gente aprende alguma coisa nova todo dia, né? Graças a Deus, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, e eu acho que para nós o mais importante assim, eu vou falar do processo e dos resultados, né? Acho que no processo foi muito importante a gente entender como que essa rede com as universidades públicas, né, e com outras universidades em vários estados, é realmente muito colaborativa, né, e que a importância do papel dessas universidades
para que as ideias sejam efetivamente divulgadas. Né? Então, isso foi uma coisa que marcou muito. Assim, nenhuma universidade que eu entrei em contato não fez um esforço, né, para divulgar a pesquisa, para colocar no Instagram, para mandar para os seus contatos pessoais no WhatsApp. E nem todas as pessoas eram dos meus contatos pessoais, né? Não eram que todas as pessoas que eu conhecia pessoalmente. Eu entrei em contato, olha, eu sou a Denise Dantas, eu estou fazendo essa pesquisa, né? Eu gostaria que o seu curso de design aí da Universidade do Tocantins colaborasse com a gente, né? E quase todas, de uma maneira ou outra, colaboraram. Então, acho que essa rede é uma coisa que emociona a gente, né? A gente fica feliz que essa rede... E eu acho que também a generosidade dos designers, né? Porque quando você fala que vai fazer um projeto de Semeando Ideias, que não tem um prêmio, que não tem um classificado, e que a pessoa vai pôr a ideia lá, e ainda qualquer um pode fazer, e ela também não vai receber nada, às vezes, em algum momento, você fala, nossa, ninguém vai mandar, né, gente? Assim, para dar um certo desespero, pensar que as pessoas não vão aderir. E essa adesão dos designers, eu acho que me emocionou muito, assim. Fiquei muito feliz que as pessoas realmente, né, incorporaram e participaram e doaram, como você falou, né, esses projetos para a comunidade, para qualquer pessoa poder implementar, né? Então, acho que isso é o que Denise, mais... e esse trabalho foi concluído, mas o Design for Emergency continua? Vocês vão fazer outras ações daqui para frente? Já tem algo previsto para dar continuidade? Ou essa parceria com a Northeastern University de Boston termina aqui e só o seu projeto, não, e o seu Design em Ação, que é o projeto aqui com a FAO, com os professores, segue com outros focos daqui para frente? Como é que vai ficar? Olha, acho que a gente tem duas situações, né? O projeto Design for Emergency, ele tinha 3 etapas. Em teoria, a gente concluiu, porque a gente chegou na última etapa, que é a etapa do desafio de design, né? Que cá entre nós, assim, só a gente e a Itália conseguimos fazer, né? O Brasil foi o primeiro país depois da Itália, nenhum outro país chegou no desafio ainda, então também fiquei orgulhosa disso, a gente conseguiu viabilizar. A professora Sara Colombo acabou de sair da Northeastern University. Então, talvez a nossa parceria continue com ela, porque a gente se falou outro dia e a gente vai continuar, mas a gente vai mudar de universidade, entendeu? Ela vai levar o projeto para uma outra universidade na Holanda e ela disse que vai dar continuidade ao projeto, então a gente vai esperar as próximas ações, porque ele é um projeto vinculado às ações que eles propõem, né? A gente pode, claro, ter ações locais, como procurar parceiros, fazer divulgações e tal, mas as ações globais, a gente segue o direcionamento dos coordenadores, né? Então, a gente vai esperar se vai ter algum novo desdobramento, né? E a gente tem agora aqui, com o museu, o lançamento de um catálogo dos projetos selecionados, que deve sair, acho que o mês que vem, né, para fazer essa divulgação. E avisa para eu ajudar na divulgação. Vou avisar, a gente já está trabalhando aí no catálogo para fazer a divulgação. Em princípio, esse projeto, entre aspas, ele está encerrado, porque eu tenho a sensação de que ele não vai se encerrar tão cedo, mas a gente, né, ainda vai publicar resultados, enfim, a gente ainda tem uma parte aí de procura de parceiros que a gente não vai abandonar, obviamente. E porque, né? infelizmente, o design o problema ação, segue, né? O combate ao Covid segue. A gente nem sabe por quanto tempo, né? Então, como a gente não sabe por quanto tempo, a gente vai tentar viabilizar o máximo de propostas possíveis, né, dentro da força da universidade também, aproveitar, né, o nome da universidade para tentar trazer mais parceiros aí para a gente poder viabilizar os projetos, né? Tá, Denise, nosso tempo está acabando. Eu quero, primeiro de tudo, te dar os parabéns para toda a equipe da FAO, né, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que participou desse projeto, do Museu da Casa Brasileira, que entrou como um forte parceiro, os demais parceiros, né, que apoiaram. E tomara que todas essas iniciativas, né, esforços dos designers, né, de apresentar projetos de impacto social, né, de combate ao Covid,
que isso se torne realidade, que empreendedores, governos municipais, estaduais, nacional, encampem essas ideias e coloquem elas no dia a dia das pessoas. Muito obrigada pela sua entrevista, Denise. Nada, imagina, eu que agradeço, queria só fazer uma última fala rápida, né? Eu acho que dentro desse processo pandêmico, a gente viu a importância das universidades públicas, né? E o papel das universidades, principalmente a USP, no enfrentamento, né, dessa pandemia. Então, eu acho importante que a sociedade apoie as universidades públicas, né? Porque é da universidade pública que está saindo solução, que está saindo produto, que está saindo todas né, os estudos de vacina. Então, acho que sem apoio, como você disse, né, dos governos às universidades, a gente perde muito, né? Então, isso que eu gostaria de dizer. A ciência é importante, as universidades fazem ciência, né? E a gente, dentro da USP, a gente não está parado olhando o Covid passar, entendeu? A gente está aqui na batalha vamos né, o apoiar as investimento em universidades, a pesquisa, exatamente. ciência. Isso. O investimento em pesquisa é importante, né? E o que se tem de investimento na universidade para a quantidade de pesquisa que a gente faz, se você comparar com outros países do mundo, é muito pouco, a gente faz muita coisa com muito pouco dinheiro. Esse nosso projeto, a gente não teve nenhuma verba para fazer. Então, a verba nossa foi toda da própria Universidade de São Paulo. Né? A gente não teve parceiro externo, então acho que isso é importante, assim, para as pessoas entenderem o valor da universidade pública dentro dos momentos de crise, né? É isso aí. Olha o aluno aqui entrando, tá vendo? Ó, ex-aluno, nosso Valdir foi meu aluno, acho que muitos idos de antigamente, né? Que bacana. Olha lá. Eu espero que as pessoas se inspirem mesmo em fazer projetos de impacto social, isso é sempre, né, como você me mandou a lista das perguntas, né, sempre a minha bandeira. E está acabando aqui o nosso tempo, então deixo o convite para todo mundo entrar lá na nossa página, olhar os projetos, né? E agradeço a você pelo convite. Designforemergency.com. Isso, designforemergency.com, Design em Ação, né? São as duas páginas, plataformas que as pessoas podem procurar.